Um salve das galáxias, pessoal. Professor Ritson, Lucas na área. Vamos finalizar o assunto poderes, deveres e responsabilidade do juiz. Olha só, nós já vimos diversas incumbências do juiz. Vamos completar, eu quero informar para ti o seguinte. O juiz pode determinar o comparecimento pessoal das partes a qualquer tempo, para o juiz inquiri-las sobre os fatos. O juiz quer tomar o convencimento dele, ele quer pegar e saber direitinho o que aconteceu. Então, ele não precisa ouvir as partes só no momento da audiência de instrução e julgamento, não. Ele pode ouvir as partes a qualquer momento, é isso que diz o CPC. Todavia, esse chamado das partes para comparecer a qualquer momento é meio que surpresa, porque o correto seria na audiência de instrução e julgamento. Por conta disso, o CPC diz o seguinte: quando o juiz chama para comparecer essas partes a qualquer momento, elas são chamadas, mas não existe a pena de confissão aqui. Tu sabe por quê? Porque a pena de confissão, eu aplico ela, sabe quando? Quando você está fazendo um depoimento pessoal. E aqui não é um depoimento pessoal, eu apenas estou te chamando para você comparecer, para tu me explicar algum fato. Então lembra do seguinte, isso aqui vai bater bastante em prova. O juiz pode determinar o comparecimento pessoal das partes a qualquer tempo. Só que não existe a pena de confissão, porque a pena de confissão vai ter lá no depoimento pessoal, lá naquela audiência fixada para ouvir testemunha e etc e tal. Tranquilaço até aí? Outro ponto importante é esse máximo aproveitamento dos atos processuais. Gente, o juiz, quando ele é chamado, quando ele é cutucado, quando a parte toma iniciativa, se ela vai atrás do juiz é porque ela não está bacana. E ela quer que o juiz pacifique o conflito. E como é que o juiz pacifica o conflito? Através de um acordo, né? Ou então o juiz proferindo uma sentença. O juiz não pode pegar o processo e ficar procurando defeito para extinguir. Porque se eu ficar procurando defeito, eu não pacifico o conflito. Aí extingue, a pessoa entra de novo, extingue, entra de novo e fica nesse vai e vem. O juiz tem que fazer o possível para chegar no mérito ou fazer um acordo. Então o que ele vai fazer quando ele verificar que está faltando algum pressuposto processual? Se ele verificar que está faltando algum pressuposto processual, ele não vai sair extinguindo o processo. Ele vai tentar o quê? Suprir. Do mesmo jeito, se o processo tiver algum vício. Se for um vício que dá para sanar, o juiz vai sanar. Então o juiz vai suprir os pressupostos e vai sanar os vícios. É como se o carro estivesse andando e furou o pneu. Ah, eu vou jogar fora o carro. Não, cara. Arruma o pneu, troca o step, sana o vício, supre o pressuposto e o carro segue, a viagem segue. Eu tenho que dar o máximo aproveitamento aos atos processuais. Tranquilo até aí? Olha só. Eu falei para você que o juiz ele tem que assegurar que o processo tem uma duração razoável. O processo não pode demorar muito, porque decisão que demora muito não é decisão justa. E vocês sabiam que o nosso poder judiciário está atolado hoje, são vários processos, mas com matérias idênticas? Às vezes são 1.000, 2.000, 3.000 demandas ou até mais com o mesmo assunto. Só que são 1.000, 2.000, 3.000, 1.000, 2.000, 3.000 citações, audiências, intimações, diligências. Isso atrasa. Então, o que o CPC estabeleceu? O CPC estabeleceu que quando a gente tiver diversas demandas individuais repetitivas, eu tenho muitas demandas individuais com o mesmo assunto, com o mesmo objeto igual. Então o que eu vou fazer? Se elas são iguais, elas vão ter a mesma decisão. Então quando eu tenho diversas demandas individuais repetitivas, o juiz vai ver que tem um monte de processo igual. O que o juiz vai fazer? O juiz vai oficiar, ele vai mandar um documento lá para o Ministério Público, para a Defensoria Pública ou para outros legitimados na medida do possível. Para que ele vai mandar o ofício para esses órgãos? Para que se esses órgãos, olhando o caso, se eles acharem que é necessário, que é o caso, para que eles possam entrar com uma ação coletiva. Porque em vez de eu ter 1.000 ações tramitando, eu tenho apenas uma ação coletiva. Então é muito mais fácil. Então lembra, se o juiz estiver diante de diversas demandas individuais repetitivas, ele oficia quem? Ministério Público, ou Defensoria Pública, ou outros órgãos legitimados na medida do possível. Para quê? Para que esses órgãos, se eles entenderem que é o caso, para que eles possam promover o quê? A respectiva ação coletiva. Agora olha só. Outra incumbência do juiz é respeitar a jurisdição dele. Como assim respeitar? A jurisdição é um poder que ele tem.
mas é um poder que ele tem que exercer através de um dever, não é poder no sentido de faculdade. Então, quando a parte entra com uma ação, ela está buscando proteção, está buscando tutela do juiz, tutela jurisdicional. E é o juiz, o tribunal que exerce essa função, porque ele tem um poder, mas é um poder-dever. Se é um poder-dever, ele não pode se recusar. Aí o que acontece? Às vezes o juiz pega o processo, olha para a lei, pega o processo, olha para a lei e fala bem assim, poxa, eu não estou entendendo o CPC. Se você não está entendendo o CPC, olha, é porque você está achando que o CPC está obscuro. Se você não está entendendo o Código Civil, é porque você está achando o Código Civil obscuro. Então quer dizer que se tu não entender a lei, tu não vai resolver o conflito? Não. O juiz, ele pega o caso concreto e ele olha para a lei, porque ele é um aplicador da lei. Mesmo que a lei seja omissa, mesmo que a lei seja obscura, o juiz tem um dever de prestar a tutela jurisdicional. Quando a lei é omissa, eu digo que tem uma lacuna na lei. Isso então quer dizer que mesmo que não tenha lei, o juiz tem que decidir? Tem que decidir. E como é que eu faço, Ritson? Olha, se tem uma lacuna na lei, se a lei não está dando resposta, o juiz tem que preencher essa lacuna. Ele tem que integrar essa lacuna. Então vejam só, o juiz tem um poder-dever de prestar tutela jurisdicional. Ele não pode se eximir de julgar alegando lacuna ou obscuridade. No caso de lacuna, a lei de introdução às normas do direito brasileiro estabelece que o juiz vai utilizar métodos integrativos. Ele vai utilizar o ACP, a analogia. O que é analogia, Ritson? Ele vai achar um caso parecido. Procura um caso parecido que dê para utilizar, já que não tem lei. E se não tiver caso parecido, usa os costumes. E se não tiver os costumes, os princípios gerais do direito, boa-fé, não lesar direito dos outros e etc. Você tem que gravar o seguinte, na prova, sabe o que eles vão fazer? Dá raiva. Na prova, eles só apagam esse não. Cara, é terrível, velho. Então lembre-se o seguinte, o juiz pode se recusar, se eximir de julgar, alegando lacuna ou obscuridade? Não, ele não pode se eximir. Ele tem que julgar. Se ele entender que não tem lei, o que ele faz? Analogia, costumes e princípios gerais do direito. Tranquilasse até aí? Agora vem cá comigo. Um ponto importante, inclusive quem faz concurso para juiz estuda muito isso. O juiz pode julgar por equidade, porque julgar por equidade é diferente de com equidade. Julgar com equidade, COM, todo juiz deve. Porque julgar com equidade é observar o bom senso. É observar o quê? Aquela decisão, aquela solução mais conveniente, mais oportuna. Agora, julgar por equidade é diferente. O que é julgar por equidade? Julgar por equidade é quando o juiz afasta a lei, ele afasta o ordenamento jurídico, ele deixa de aplicar a lei e aplica aquilo que ele entende na cabeça dele como mais justos. O que acontece, pessoal? O juiz só pode afastar a lei, ele só pode deixar de aplicar, ele só pode julgar por equidade quando tiver autorização legal. Se tiver autorização legal, aí sim, filho, mas se não tiver, só lamento. Eu trouxe um exemplo para você, que está no artigo 723, parágrafo único, é só para título de exemplo. Ele fala sobre a jurisdição voluntária. O que é jurisdição voluntária? Eu tenho jurisdição contenciosa, que é quando eu tenho um lide, tenho um conflito, é quando o réu resiste à pretensão do autor, e eu tenho a jurisdição voluntária, que é quando o réu não resiste à pretensão do autor. O réu tem o mesmo interesse do autor, os dois estão ali felizes e etc e tal, só querem que o juiz homologue. O CPC estabelece que nesse caso, o juiz vai tomar aquela solução que ele considerar conveniente ou oportuna, ou seja, o juiz decide o que der na tua cabeça, pô. Então o juiz está decidindo o quê? Por equidade. Então lembra, julgar por equidade, somente quando tiver autorização legal. Agora você entender essa parada do CPC, né? Porque a gente lia, não entendia. Tem gente que lê esse dispositivo e não entende nada. Mas é por isso, julgar por equidade é diferente de julgar com equidade. Tranquilasse até aí? Lembra, por equidade, só com autorização legal. Fechou? Vem cá comigo agora. Antigamente, esse princípio da identidade física do juiz, ele estava expresso na lei. O que era o princípio da identidade física? O juiz que concluísse a instrução, o juiz que fizesse a audiência, era ele que devia julgar. É tipo assim, quem fez a audiência vai ficar casado com aquele processo.
E não pode separar não. Quem fez, até pelo contato, porque foi você que ouviu as partes, ouviu as testemunhas, tem lógica nisso. Só que isso tinha disposição expressa. O juiz que concluiu a instrução, que fez a audiência, é ele que tem que julgar. Salvo se ele tivesse de férias, tivesse sido promovido, licença, tinha as exceções. Isso era o princípio da identidade física do juiz. Eu quero que você observe o seguinte: o CPC de 2015 não trouxe essa disposição. Então, o CPC de 2015 não trouxe disposição falando sobre o princípio da identidade física do juiz. Então, tem uma discussão doutrinária gigantesca, se aplica ou se não aplica. Eu sei de uma coisa, para a prova objetiva, que é o nosso tema aqui, nosso trabalho. Se cair na prova falando o seguinte: juiz, se concluir a audiência, tem que julgar ali, está errado, pô. Porque essa disposição estava no CPC antigo, e ó, velho, ele rodou, só lamento, ele foi revogado, e o CPC de 2015 não fala nada. A gente tem que saber fazer prova. Aí o que você faz? Tu vê, tu quer discutir, aí tu recorre, entra na justiça, não bate cabeça não, vamos se ligar no que a banca quer, a banca vai te cobrar lei seca. Então presta atenção, o princípio da identidade física não tem disposição expressa no CPC de 2015. Ponto, acabou, fechou até aí? Agora vem cá comigo. O juiz, quando ele vai decidir, ele tem que tomar muito cuidado. Tem uma regra, tem um ditado que diz o seguinte: tem um autor que ele fala que a petição inicial, a ação, nela tem pedidos. Ele fala que a ação é um projeto de sentença. Por que a ação é um projeto de sentença? Porque na ação tu faz vários pedidos. E o juiz não pode fugir dos limites que você estabeleceu na petição inicial. Então o que vai acontecer? O juiz, quando ele vai decidir, ele tem que observar os limites. O juiz não pode dar algo que você não pediu. Tem exceções? Tem, mas não interessa agora. O juiz também não pode dar mais do que você pediu. E se você fez 5 pedidos, o juiz tem que analisar os 5, ele não pode analisar 3. Então o que vai acontecer? Quando eu estou falando de limite da decisão, é vedado ao juiz tomar uma iniciativa, fazer algo, quando a lei exige iniciativa das partes. Então, se a lei falar, olha, depende de iniciativa das partes, o juiz não pode agir de ofício. O juiz tem que esperar a iniciativa das partes. O juiz não pode agir de ofício. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza. Agora, olha só que interessante. Vejam só. Eu tenho 3 tipos de sentenças que eu quero adiantar para você entender mais ou menos isso aqui um pouco. Quando eu falo sentença, é a decisão do juiz que vai encerrar a fase de conhecimento ou vai pôr o ponto final na fase de execução. Calma que a gente chega lá. Acontece que a sentença pode ter alguns vícios. A sentença pode ter o vício da extrapetição ou sentença extrapetita. Petita é de pedido. Pedido extra, citra petita ou ultrapetita. Quando eu falo extra, começa com ex. Ei, o teu ex ou a tua ex ainda está participando da tua vida? Isso, desapeguei. Então, o teu ex e a tua ex está fora da tua vida. Então, quando eu falo sentença extrapetita, é porque o juiz na sentença deu um pedido que está fora do que o autor colocou na petição inicial. Está fora da ação. É aquela ação que tu chega e pede na justiça. Seu juiz, eu quero 1 quilo de feijão e 1 quilo de arroz. E o juiz condena o réu em 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz e 1 quilo de farinha. Mas isso eu não pedi farinha. Pois é, ele deu um pedido que você não pediu. Ele julgou fora do pedido. É uma sentença extrapetita. Agora vejam só. Você pede 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão. Se o juiz dá farinha, está fora do pedido, é extra. Mas tu pede 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão. O juiz tem que analisar os 2 pedidos. E se o juiz analisar só um pedido, só o arroz, se analisar só um pedido, ele está analisando menos do que foi o pedido. Ele não pode, ele tem que analisar todos os pedidos. Nesse caso, eu estou diante de uma sentença citrapetita. E você pediu 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão. E se ele te der 100 quilos de arroz e 2 toneladas de feijão, aí ele está dentro do pedido, ele não está fora. Só que ele deu além do que você pediu, ele deu mais. O bizu aqui é o seguinte: lembra que teu ex ou a tua ex está fora da tua vida. Então, extra petita, fora do pedido. Quando eu falo em C, o C, ó, o C é mais fechadinho. Se o C é mais fechadinho, lembra que é quando o juiz está dando menos.
E o U não, o U já é a bocona aberta, né? Coisa de gula. O U é quando o juiz está dando mais. O juiz não pode cometer nenhum desses vícios. E a sentença é nula, cabe embargo de declaração, calma, a gente vai ver no momento de sentença. Por hora eu só quero que você entenda aqui. Outro ponto importante aqui de poderes, deveres e responsabilidade do juiz, é que o juiz, ele tem um dever bem interessante. Quando as partes praticam um ato simulado, ou um ato com fim proibido em lei, o juiz tem que tomar uma decisão que impeça esse ato, que impeça essa finalidade e aplicar uma multa por litigância de má-fé de ofício. Isso, como assim? Olha, existe um negócio chamado imposto de renda. Se você ainda não é servidor público, e será em breve, eu creio no teu sucesso, tá? Você vai fechar o processo civil, você vai fazer um estrago no processo civil. Principalmente com uma matéria que muita gente tem dificuldade. Quando você tomar posse no seu carro lá, carro do seu sonho, se tem uma coisa que vai te perturbar é o leão, velho. Imposto de renda é um saco. Aí o que tu faz? Você está casado com a tua esposa e vai pagando imposto de renda, pagando imposto de renda, tem 3 filhos. Tu olha para tua esposa e fala bem assim, amor, vamos separar? Mas separar só no papel, a gente continua em casa, só para eu poder declarar as crianças como pensão e a gente ganhar esse dinheirinho do imposto de renda, aí tu faz isso. Cara, se você fizer isso, você está praticando um ato simulado. Você está praticando um fim, você está tendo um fim vedado em lei. O juiz vai dar provimento desse teu pedido de jeito nenhum. O juiz vai proferir uma decisão que impeça esse teu objetivo. E além disso, vai aplicar uma multa por litigância de má-fé de ofício. Não precisa a Receita Federal pedir, não. O juiz chega lá e porrada multa. Então, velho, não faz isso não. E finalizando, o juiz tem deveres e eles têm poderes. E o juiz, quando ele pratica determinados atos, ele pode ser responsabilizado. Ele pode ter uma responsabilidade civil. Isso, o que é responsabilidade civil? Pagar, velho. E também regressiva. Por que regressiva? Porque quando você vai entrar com uma ação por um ato do juiz, tu não vai entrar contra o juiz. Tem doutrina que entende que tu pode entrar contra o juiz, mas deixa isso lá para o direito administrativo. Mas assim, a regra é, você entre contra o ente público, que é ele que tem personalidade jurídica para responder. Tu entra contra a União, se o juiz for federal, ou contra o Estado, se o juiz é estadual. Aí o que acontece? A União é condenada a pagar uma indenização por culpa do juiz. A União paga, mas depois ela fala, Juju, chega aqui, vamos conversar, vem me devolver essa grana, vem responder regressivamente. Então o juiz ele vai responder civil ou regressivamente em determinados casos. Olha só, ele pode ter uma responsabilidade penal, pode. Mas cabe para o direito administrativo. Aqui para o processo civil, interessa a responsabilidade civil e regressiva. E o juiz vai responder quando no exercício das suas funções, ele agir com dolo ou fraude. Porque, gente, se o juiz agir com dolo ou fraude, isso é má fé. Então, ele vai ser responsabilizado civilmente e também de forma regressiva, caso o ente público tenha que pagar alguma coisa por culpa dele. E ele também responde se ele se recusar, se ele se omitir ou se ele retardar a prática de um ato que ele deveria praticar de ofício. Ele devia fazer e ele se recusou a fazer. Ele deveria fazer e ele se omitiu, foi omisso ou retardou. Ficou demorando para praticar o ato e a parte sofreu um prejuízo. Mas e aí como é que faz? Seguinte, o juiz ele tem que tomar providências. Se ele tem que tomar providências, o que você vai fazer? Você vai falar assim, seu juiz, eu quero isso. O juiz tem um prazo. Se o juiz não fizer naquele prazo lá que você pediu providências, o descumprimento desse prazo pode significar a responsabilidade do juiz. Então, o juiz que não tomar providências e se recusar, se omitir ou retardar a praticar ato de ofício que ele deveria praticar ou a requerimento das partes, ele vai ser responsabilizado. O que você faz, parte? Você pede para o juiz providência. Se ele não tomar providências no prazo de 10 dias, grava esse prazo. Porque todo prazo que é diferente de 15, nós temos que tomar cuidado. Se ele não tomar providência no prazo de 10 dias, ele é responsável civil e regressivamente. Fechou até aí? Caríssimos, fechamos o tema aqui, poderes, deveres e responsabilidades civil do juiz. Em outro momento nós vamos dar continuidade a esse assunto, falando sobre impedimento e suspeição, mas é um outro capítulo. Sangue nos olhos, até a posse, pra cima pessoal, fui!